E você com certeza conhece esse fundo imobiliário muito bem, HCTR11, o fundo imobiliário que mais pagou dividendo na sua história. Hoje está em períodos de decadência e está cada vez piorando. Eu estou comentando aqui para vocês em vários e vários vídeos que a situação dele está piorando. E dessa vez, adivinha meus amigos, começou a cair literalmente de vez. Mas muita calma nessa hora que eu vou explicar aqui para vocês aos detalhes de que os dividendos nos fundos imobiliários não mentem. Mas antes de a gente continuar com esse vídeo, eu já vou convidar vocês a se inscreverem no canal e também comentarem quantas cotas que vocês têm do HCTR11. Lembrando que assim como você, eu também estou no prejuízo nele, porque ele já foi o fundo imobiliário que eu mais tinha posição nele na carteira. E hoje só nos resta história, porque simplesmente o seu resultado atualmente é uma decadência. Agora vamos lá. Como que a gente vai começar com esse vídeo? Inicialmente pelo seu preço. Cara, você quer saber se o fundo imobiliário está indo bem? É só você ver o preço dele. Cara, o preço dele reflete ali quase que 100% nos seus dividendos. Basicamente, se você tem aqui um fundo imobiliário e o preço dele começou a cair, cara, você não precisa nem olhar. Se o preço dele aqui ó, tá caindo, você sabe que os seus dividendos começaram a cair também, ou então vão começar a cair. Porque o preço de fundo imobiliário com os dividendos estão muito correlacionados. Agora, hoje está custando cerca de R$ 21 por cota, tá? Lembrando que no último mês tem uma alta de 6%, mas isso não é motivo para a gente estar comemorando. Nos seus últimos 12 meses tem uma queda de 34% e no seu período máximo tem uma queda de 81%. Olha, eu vi, tá, pessoalmente, esse fundo imobiliário aqui, olha, ser negociado acima dos seus 160, R$ 170 por cota. E hoje a gente está olhando aqui para o fundo na casa dos seus R$ 20 por cota, é simplesmente uma decadência. Agora, se você está desatualizado em relação ao HCTR11, o que aconteceu com ele, tá? Bom, basicamente até aqui, olha, existem dois motivos de queda, tá? Antes disso daqui a oscilação do mercado, isso é algo até relativamente natural, mas depois dessa risca aqui para frente, aconteceram dois principais motivos. Primeiro deles foi o famoso default. O default é o que nos fundos imobiliários de CRI? É o famoso calote. Nossa senhora, quase que eu não consegui escrever calote. É o famoso calote. Simplesmente o pessoal que o HCTR11 estava emprestando dinheiro resolveu não pagar ele. Na teoria, quando a gestão é uma gestão séria, levada ali mais a sério, que é feita ali os seus CRIs com garantias, né? Porque, cara, tem que ter garantia no CRI quando a gente vai estar estruturando. Existe ali um meio que quando você tem um default ali, tem um calote no CRI, você pode executar as garantias. Tem outras artimanhas ali para você ocorrer, né, conseguir correr ali para que você não fique ali com 100% do prejuízo. Mas meus amigos, HCTR11, pelo resultado que está tendo, adivinha? Com toda certeza não tem garantia os seus CRIs. E se tem, é uma porcaria. E o segundo motivo também é por conta da alta da Selic, tá? Cara, faz sentido você investir em um fundo imobiliário, correr todo o risco do mercado de fundo imobiliário aqui, sendo que você pode investir na Selic ali ganhando 13% ao ano, sem correr risco, 14% ao ano? Cara, não faz tanto sentido assim. Então, a grande maioria das pessoas começam a sair dos fundos imobiliários para ir para a Selic por conta disso, porque o retorno ali vai ser algo bem parecido nesse presente atual, mas vocês entenderam, nesse momento, e com isso o pessoal acaba deixando de ser atrativo. Então, a principal queda foi o risco de calote e também a Selic só terminou de afundar o barco que já estava furado. Agora, eu pego e falo para vocês, dividendo não mente. O pessoal pode pegar a mentir no retorno gerencial, pode pegar a mentir em vários outros lugares, tá? Deixar de informar ali, porém os seus dividendos não mentem. Por quê? Olha, no ano passado, tá, ele estava pagando cerca de 32 centavos, depois pagou 53, 36 centavos, depois 39, 39, 39. Então ele estava sempre mantendo essa média aqui de dividendo. Porém, desde o começo do ano eu estou falando aqui para vocês, olha, a gestora tá falando que começou a subir a Selic e que vai complicar ainda mais para eles. Não sou eu, meus amigos. Tá no relatório gerencial. Se você ler o relatório gerencial, você vai ver o que eu estou falando. De que a gestora tá mostrando uma preocupação. E olhando historicamente ali o HCTR11, é o fundo imobiliário que nunca passa informação para a gente. Então,
Com toda certeza vocês estão começando a falar que estão demonstrando ali uma certa preocupação, é porque tá dando ruim, é porque as coisas estão quase desabando, meus amigos. É isso que tá acontecendo, você entendeu? Porque assim, cara, imagina só, eu invisto no HCTR11 já vai fazer quase que 3 anos. Hoje ele quase que não representa mais uma parcela significativa na minha carteira. Só que, cara, desde o começo, mesmo na sua época no auge ali, o fundo já não era ali aquele fundo que mais tinha informação no seu histórico gerencial. Então, hoje em dia, o próprio fundo está falando: olha, com o aumento da Selic, tem uma chance do fundo começar a dar ruim aqui, tá, galera? Só que isso, o fundo já é péssimo para transmitir informação. Então, se eles estão falando isso, pode se preparar que daqui a pouco vai vir chubum grosso por aí, tá? E os seus dividendos não mentem, tá? Tanto que no mês de fevereiro ele pagou cerca de 32 centavos, no mês de março ele pagou 32 centavos e já no mês de abril pagou cerca de 30 centavos, tá? Então, o que isso nos está demonstrando? Cara, o seu dividendo começou a cair, não tem o que fazer, é porque o lucro do fundo está diminuindo. Se o fundo imobiliário ganha menos dinheiro do que o mês passado, não tem da onde ele tirar dinheiro para distribuir dinheiro, é dividendo. Então, tome muito cuidado com isso. Eu sei que quando a gente vem ver aqui os indicadores do HCTR11, todo mundo é apaixonado. Por quê? É 1,4% de dividendo ao mês, são mais de 20% de dividendo ali nos últimos 12 meses. Então, meus amigos, isso daqui, olha, brilha muito o olho do investidor. Só que você tem que tomar muito cuidado, que é porque o fundo passou ali pelo momento extremamente difícil, onde foi divulgar as informações ali dos seus clientes que estavam com calote, que isso fez com que o fundo afundasse. Hoje em dia a Selic está afundando ainda mais o fundo, porém o pior de tudo isso é de que, mesmo nesses momentos aqui, ele continua pagando um dividendo relativamente alto, mas ainda o risco é gigantesco. É gigantesco, meus caros. Tem que tomar muito cuidado com o HCTR11. Se tu tem 80% da carteira do HCTR11, cara, tu vai se lascar. Eu tô avisando. Depois não adianta ficar aqui nos comentários falando assim: ah, eu não sabia, eu não sabia. Não abre um relatório gerencial, aí também é osso, né? Agora, qual que é a grande preocupação do HCTR11? Que nem a gente sempre fala. É disso daqui, olha. Você vai ver que isso daqui, olha, é o resumo de carteiras. Primeiro ponto negativo, HCTR11 demora muito, mas muito para lançar retrogerencial. Eu nunca vi uns caras que enrola tanto. E outra, não faz nem tanto sentido os caras enrolar tanto, porque o relatório gerencial deles é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, e se eles atualizam as informações, basicamente não muda nada. Se abrir o relatório gerencial de 2 anos atrás para agora, é basicamente o mesmo modelo, com os mesmos CRIs, em carência de juros que não estão pagando ele, os mesmos CRIs que estão inadimplente. Então, cara, não faz nem sentido para demorar tanto assim para atualizar o retorno gerencial. Mas agora, se você tem cotas deles e está preocupado, o que, que vai acontecer? Você tem que rezar, torcer muito para isso daqui, olha. CRIs em dia. Hoje ele consegue pagar esse dividendo ali de 30 centavos com apenas 17% do seu potencial. Então, você tem que torcer muito para que isso daqui não diminua. Ah, mas isso daqui cair para 15%, para 12%. Cara, vai cair o preço da sua cota. E cair no preço da sua cota, o preço do seu dividendo vai ter caído. Então é quase que é uma coisa instantânea. Diminuiu os CRIs que estão em dia, o fundo imobiliário pagou meus dividendos, o preço da sua cota vai cair. Ah, mas hoje ele já está a R$ 20, dificilmente ele vai cair para casa dos seus 15. Você tem certeza? Cara, espere esse daqui chegar em 10% para você ver de CRIs em dia. Cara, o preço vai desabar sim, tá? E não sou eu que estou falando, é o próprio mercado. O mercado não perdoa. Então, se você tem cotas aqui do HCTR11, tome muito cuidado, tá? Porque tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fundo. É extremamente arriscado, promete altíssimos ganhos, sim e sim. Tem um excelente potencial, sim. Porém, o desafio que ele tem é gigantesco.